meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário, deixe seu like. Vamos para mais um conteúdo interessante. Vamos estar estudando neste momento juros simples. Vamos para uma definição, conceito de que é o juros simples. No sistema de capitalização simples, os juros são calculados com base no valor da dívida ou da aplicação. Dessa forma, o valor dos juros é igual no período da aplicação ou composição da dívida. Juros é o valor a ser cobrado pelo empréstimo do dinheiro. Então, se você pega um empréstimo de R$1.000, ao final do tempo que for realizar o pagamento, você vai pagar com algo a mais, com um valor a mais, e é esse valor a mais que é chamado de juro. O regime de juros simples será simples quando o percentual de juros incidir apenas sobre o valor principal. Sobre os juros gerados a cada período não incidirão novos juros. E a expressão matemática utilizada para o cálculo das situações envolvendo juros simples é a seguinte: J é igual C vezes I vezes T dividido por 100, onde J corresponde a juros, C capital, I taxa, T tempo. Muito embora as instituições financeiras não mais utilizem este tipo de juro, eles utilizam juros compostos, onde os juros incidirão, os novos juros incidirão na soma do capital mais o juro que já mês a mês. Então vamos a um exemplo para nós entendermos melhor. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$1.200, aplicado no regime de juros simples, a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses. Então, primeiramente, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as unidades, né? O que nós temos de informação. Então, já está definido aqui, ó, capital, R$1.200. Nós temos a taxa, 2%. Nós temos um tempo, 10 meses. O problema pede para calcular o montante. O que é o montante? É o capital mais o juro produzido nesse período de tempo. Então, nós vamos aplicar a expressão juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Por que eu prefiro dividir por 100? Algumas vezes, algumas pessoas utilizam, já dividem a taxa por 100. 2% seria 0,02. Mas eu prefiro dividir por 100 porque eu tenho valores aqui altos e eu posso fazer um processo de eliminação, de simplificação. Então, já substituindo o capital 1.200 vezes a taxa 2 e o tempo 10. Uma observação que nós devemos fazer é que a taxa e o tempo, elas têm que estar na mesma unidade. Taxa mensal, tempo em meses. Se a taxa for anual, o tempo tem que ser ao ano. Se a taxa for diária, o tempo tem que ser em dias. Se ocorrer de uma forma diferente, nós temos que fazer uma transformação. Ok? Então vamos lá. Então, como eu falei, 1.200 vezes 2 vezes 10 dividido por 100. E aqui eu posso fazer o processo de simplificação. Eliminando esse 10, isso aqui, por esse. Então eu vou ter 120 dividido por 2 vezes 2. 120 vezes 2 é igual a 240. Mas aí é o valor do juro que foi produzido nessa aplicação. E eu quero saber o valor do montante. É o que o problema pede. Qual o valor do montante?
Sabendo que o montante é igual capital mais juros. Qual é o valor do capital? 1.200. Os juros nós calculamos agora 240. Então 1.200 mais 240 dá igual a 1.440. Esse é o valor do montante produzido a uma taxa de 2 meses, de 2% ao mês, durante 10 meses. Vamos para um outro exemplo. Nós vamos ver aqui um processo, porque transformação das expressões. Que os problemas, o primeiro problema que nós calculamos pedia o valor do juro, para que calculasse o valor dos juros. Mas o problema pode pedir que calcule o valor do capital, o valor da taxa ou o valor do tempo. E daí não é preciso estar decorando todas as fórmulas. Então, fazendo um processo aqui de explicar das expressões, nós temos multiplicação oposta, meio pelos extremos. Vou ter juros vezes 100 é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Se o problema exigir o cálculo do capital, eu vou inverter a posição, colocar capital vezes taxa vezes tempo, igual a juros vezes 100. E daí, se o problema pede para calcular o capital, eu vou deixar o C desse lado da igualdade, e a taxa e o tempo vai para o outro lado da igualdade como divisor. Então, capital é juros vezes 100 dividido por taxa vezes tempo. E se o problema exigir o cálculo da taxa? Da mesma forma, nós isolamos o I e o capital e o tempo vai para o outro lado da igualdade, dividido aqui. Ficará juros vezes 100 dividido por capital vezes taxa. E se o problema exigir o cálculo do tempo? Determine o tempo. Mesmo procedimento. O T fica desse lado da igualdade, isolado. Nós vamos ter juros vezes 100 é igual a capital vezes taxa. Então, vamos para alguns exemplos. Algumas resoluções que determinam, que vão nos ajudar. Um capital de R$1.000 aplicado a juros simples, com uma taxa de 2% ao mês, resultou no montante de R$1.300 após certo tempo. Qual o tempo da aplicação? Bom, para os dados, eu tenho o capital, já está definido, aplicado a juros simples com a taxa de 2% ao mês, resultou no montante de R$1.300. Qual o tempo da aplicação? Eu utilizando capital, taxa e tempo, igual a juros vezes 100. Eu não tenho o valor dos juros, mas eu tenho o valor do montante. Se eu tenho o valor do montante, é só eu fazer a subtração, o montante menos o capital inicial, vai ser igual ao juro. Então, o juro é igual a 300. Então, vindo aqui para a expressão que vai nos ajudar a calcular, como nós falamos, vou isolar aqui o T, que é o que eu quero calcular. Então, vai ficar juros vezes 100, dividido pelo capital vezes a taxa. Então, o juro que nós descobrimos o valor 300 vezes 100, dividido pelo capital 1.000, vezes a taxa igual a 2. Então, nós simplificamos aqui, para facilitar, eliminando esses dois zeros e esses dois. Aqui. Mais um aqui e um aqui. Então, ficou 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 igual a 15. Então, nossa resposta, o tempo da aplicação é igual a 15 meses. Segunda questão. Qual o total de juros acumulado de uma aplicação de R$10.000 a taxa de 10% ao ano por um período de 5 anos, no regime de juros simples?
Então, ele quer saber os juros acumulados. Então, nós vamos aplicar a expressão principal, os juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, dividido por 100. Nós podemos simplificar juros é igual a CIT sobre 100, para facilitar o nosso entendimento, para ficar mais fácil de gravar. CIT sobre 100. Então vamos lá, o capital 10 mil vezes a taxa 10 vezes o tempo 5. Observando que o o tempo está em ano e a taxa também está, a quer dizer ao ano. Então, estamos na mesma unidade, podemos proceder com o cálculo normalmente. Então, vamos fazer uma simplificação aqui, eliminando esse zero por esse aqui por esse. Então, ficou 1000 vezes 5. 1000 vezes 5 igual a 5.000 é a nossa resposta. A terceira e última questão, uma dívida no cheque especial evolui a taxa de 0,25 ao dia. No regime de juros simples, se o cliente deixou um saldo a descoberto durante 10 dias e por causa disso pagou R$200 de juros. Então, qual foi o valor inicial da dívida? Então, ele pede para calcular o capital. Nós temos juros vezes 100 é igual a taxa dividido pela taxa vezes o tempo. Então, qual foi o valor do juro? 200 vezes 100. A taxa 0,25 vezes 10. Aqui eu posso eliminar aqui. 10. 20 vezes 10, 2.000, dividido por 0,25, que vai dar igual a R$8.000. E esta foi mais uma aula de juros simples. Agradeço desde já, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e eu agradeço.